Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Já vamos para Brasília saber como é que está o day after, depois da aprovação do imposto de isenção depois da aprovação do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Igor Cardim está de volta. Oi, Igor. Oi, Débora. Pois é, o clima no governo é de comemoração e no Congresso também, né? Nem os mais otimistas esperavam uma votação unânime como a que ocorreu na Câmara na aprovação do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000. A avaliação do Palácio do Planalto é que a votação é um indicativo de que o Senado deve seguir no mesmo caminho. Havia um temor de que o texto enfrentasse mais resistência por causa da taxação dos mais ricos, mas integrantes do governo dizem sob reserva que os mais de 490 votos favoráveis na Câmara pressionam até mesmo a oposição no Senado, que fica numa situação delicada se votar contra o texto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação, disse que foi um golaço do Congresso e aproveitou para elogiar as negociações feitas pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e pelo deputado Arthur Lira, relator da proposta. Haddad lembrou que, há cerca de 2 semanas, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou com facilidade uma proposta do mesmo teor, por isso espera que a votação no Senado seja tão expressiva quanto na Câmara. Eu acredito que nós vamos ter um apoio tão grande quanto tivemos na Câmara. Você há de concordar comigo que foi uma votação histórica, foi um golaço do Congresso Nacional e eu não acredito que nós vamos ter problema nenhum no Senado, a julgar pelo que o Senado já votou. Tem muita semelhança com o que foi votado ontem. Até mesmo entre os senadores, a aposta é que o clima no Senado é mais favorável e a tramitação será mais rápida. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode inclusive dar regime de urgência e o texto vai direto ao plenário. A medida é defendida pelo senador Otto Alencar, do PSD, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Olha, acho que no Senado também vai ter uma maioria dos senadores e senadoras, até porque é de interesse de uma parte bem substancial da nossa população, né? São milhões de trabalhadores. O Senado tem por obrigação de resolver logo. O que ele fizer está feito, se for direto para do plenário, ele pode indicar um relator, levar logo para dar o parecer e se aprovar logo isso. Além da isenção para quem ganha até R$5.000, o projeto prevê um desconto parcial do imposto de renda de quem ganha de R$5.000 a R$7.350. Para compensar a renúncia fiscal, o projeto prevê a taxação dos super ricos. A alíquota varia de 0,8% para quem ganha pouco mais de R$50.000 por mês a 10% de imposto para quem recebe R$1.200.000 por ano. A proposta precisa do aval do Senado e, se sancionada ainda neste ano pelo presidente Lula, começa a valer em 2026. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Bem, Vera, ontem você cravou que o projeto ia passar. Agora, o que explica a votação unânime e rápida, né? Pois é, eu falei que ia ser fácil, que eles iam empurrar a goela abaixo do pessoal. Agora, unanimidade eu realmente não esperava. Unanimidade, 493 votos. E com relativamente poucas mudanças perto do que havia de lobby ali, foram poucos os que conseguiram emplacar uma mudança importante em relação ao agronegócio, que esse é um dos lobbies mais ali bem articulados, né, do Brasil e dentro do Congresso especialmente forte, e outra é relativa à mudança para envio de lucros e dividendos de fundos de pensão estrangeiros. Então, uma vitória maiúscula do governo. Eu acho que o que explica, Débora, é com certeza o retrospecto aí da Câmara. Vinha numa fase muito ruim com a coisa da PEC da blindagem. Teve a pressão vinda do Senado com a aprovação daquele projeto do senador Eduardo Braga, relatado pelo Renan Calheiros. Então, teve uma pressão vinda de todos os lados sobre a Câmara, que recaiu muito fortemente sobre o deputado Arthur Lira, relator do projeto.
Hoje ele deu uma entrevista na Globo News, que estava até sendo reprisada agora aqui, e você vê que o semblante dele não é de quem está super feliz com a aprovação de um projeto por unanimidade que ele relatou. Ele esperava que esse projeto fosse ter que ser mais negociado com o governo, que talvez houvesse mais intervenções dele dentro do texto do que no final foram feitas. É só pegar o histórico de negociações dele. Ele antes dizia, olha, eu não garanto essa compensação, não garanto, e aí a taxação de quem ganha acima de 100 mil acabou passando sem alteração. Então, eu acho que a pressão de fora, tanto a da rua quanto a do Senado, teve um grande impacto sobre a Câmara e explica em muito essa votação nessas circunstâncias. Vera, o texto tem algumas pequenas alterações, né? O deputado Arthur Lira incorporou ali algumas emendas, 3 emendas. O governo vai tentar restabelecer isso no Senado? Chega a descaracterizar de alguma forma o projeto original? Carol, para outra surpresa minha, o dia hoje foi cheio de surpresas, né? Achei que eu ia encontrar o governo reclamando, isso desidrata a matéria e isso leva a uma perda de X bilhões, e aí não. A reação que eu encontrei de autoridades da Fazenda é de que ficou de bom tamanho, de que tinha uma certa gordura, de que o projeto está muito redondo, e meio que se ficar desse jeito no Senado não vai ter reclamação não. Acho que eles tinham mais medo que fosse desidratada a cobrança do adicional de IR para outra ponta ali dos rendimentos, de quem ganha mais ali dinheiro ao ano, mas não, estavam achando que está tudo certo. Eu acho que o governo pode tentar em outras ocasiões, em outros projetos, tentar estabelecer essa questão aí dessa cobrança sobre envio de lucros e dividendos por esses fundos aí. A questão do agro pode ser também tratada num outro momento. Acho que o governo também não quer criar briga com o agro nesse momento. Estou entendendo que eles não querem comprar briga com a Câmara e que se o Senado não mexer muito, eles vão achar que foi um ganho absurdo, muito bom e um golaço, e tá tudo certo. Tá? Só encontrei felicidade pelo caminho hoje nas minhas apurações. Bom, tem expectativa agora de como vai ser essa discussão no Senado. Tem chance dos senadores mexerem em mais coisas? Pois é, aí eu ainda tô vendo direito, porque tem algumas coisas para checar agora. Por quê? Porque aquela proposta que foi aprovada, e que era uma proposta que estava ali como um backup para os deputados olharem, olha, se vocês fizerem muito forfé, se demorarem muito, tem aqui esse projeto, ele é um pouco diferente, principalmente nessa parte das compensações. E eu acho que o governo, o governo prefere que prevaleça a maneira como governo encaminhou. E também acha que se o Senado mudar muito e isso vai necessariamente ter de voltar para a Câmara, aí os deputados vão se sentir livres, leves e soltos para também mudar. Então pode ser uma bola de neve e uma coisa sem fim. Toda a tentativa do governo vai ser para que prevaleça esta versão, esta que foi aprovada. Será que, diante disso, o senador Renan Calheiros vai criar algum tipo de complicação, algum tipo de problema, por conta da desavença histórica que ele tem com o deputado Arthur Lira? Aí isso pode virar um enrosco para o governo. O que era uma vantagem, o que era um trunfo, pode se tornar um revés, pode se tornar uma desvantagem se o Renan for fazer questão que prevaleça o projeto dele / Eduardo Braga, e não esse que vem da Câmara. Então agora o governo, que até aqui contou com muita ajuda, um empurrãozão do Senado para suas pautas, tanto para arquivar a PEC da blindagem, quanto para aprovar esse projeto e com isso pressionar a Câmara, vai ter de convencer os senadores do seguinte: olha, vocês foram maravilhosos, não teríamos chegado aqui sem a ajuda de vocês, porém é importante que prevaleça o nosso projeto e não o de vocês. É uma certa ginástica, mas para isso contribui o fato de que o senador Renan é um aliado, o Eduardo Braga é um aliado, e o Davi Alcolumbre tem sido um importante aliado e vai ser
aquinhoado com mais coisas no governo. Ele está prestes aí a levar o Ministério do Turismo, além dos outros que ele já detém, sobre os quais ele já tem influência, a coisa da margem equatorial está andando, então tem muitas áreas, muitos setores em que ele e o governo estão afinados. Então a aposta maior é que vai dar tudo certo e que vai ser votado rapidamente no Senado, até para o Senado manter essa fase aí que ele está bem com a galera, é a casa ali que o povo brasileiro pode contar. Então, o governo acredita que isso vai impulsionar e o projeto vem de lá embalado e segue embalado. Ô Vera, para o governo, claro que foi essa enorme vitória, mas a oposição também votou a favor, né? Foi uma votação unânime. É difícil ficar contra um projeto popular dessa forma? Acho que foi isso, Carol. Acho que eles sentiram que estavam ali batalhando contra moinhos de vento em muitas frentes. E muitas batalhas inglórias, muitas batalhas impopulares. E acho que o que eles tinham de tentativa para fazer aí era aquela que eles tentaram até anteontem, que era, vamos aumentar aí, né? Já que é para isentar, vamos isentar quem ganha até 7 mil, 10 mil. E aí acho que o Arthur Lira teve de chegar para eles e falar, meus amigos, não vai dar para fazer essa gracinha, não vai dar para fazer essa brincadeira. E aí eles ficaram na seguinte situação, ou faz uma obstrução, vota contra, o que seria altamente impopular, com o eleitorado de todos eles, ou aceita que dói menos. E aí acho que optaram pelo aceita que dói menos. Não sei se estão contando que, uma vez eles tendo contribuído para esse projeto, podem ter ali uma volta daquela ideia da anistia, algum segundo capítulo para esse projeto, com o beneplácito do Arthur Lira e do Hugo Motta, mas a gente sabe que essa é uma proposta que está muito marcada para morrer. Se não morrer no Senado, morre no Supremo. Então também não é um caminho simples esse da oposição daqui por diante. Agora, Vera, tanto Lula quanto os ministros têm feito acenos à Câmara. Do que eles estão em busca? De uma recomposição de longo prazo? Isso é viável? Sim, é disso. E eu acho que o Lula, nessa maré de sorte que ele anda, ele tem um caminho aberto para isso. Ele ligou para o Hugo Motta logo depois da aprovação do texto, eles almoçaram no início da semana, naquele dia que o Arthur Lira almoçou com a Frente Parlamentar do Agro, o Hugo Motta almoçou com o presidente. Eu acho que o momento de fragilidade do presidente da Câmara, o governo soube ser ali aquele amigo que acolhe. E isso acho que surtiu algum efeito, né? O presidente da Câmara, numa maré muito ruim de popularidade, de imagem, o governo não ficou ali fustigando. Pegou e falou, não, o Hugo Motta é nosso aliado, vem aqui, vamos conversar e tal. E isso pode, sim, ter um efeito de longo prazo na linha de que uma mão lava a outra. Para a Câmara também é bom ter aprovado esse projeto. Ele não tinha nenhuma marca na presidência dele da Câmara até aqui. E com isso agora tem. Sob a sua presidência, as pessoas vão ter deixado de pagar imposto de renda. Muitos milhões de pessoas vão parar de pagar imposto de renda. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. E aí, para ele, eu acho que foi uma espécie de uma tábua de salvação que foi jogada. Já estava lá, claro, o projeto. Mas o momento ali, o timing, foi propício para o presidente da Câmara pôr a cabeça para fora da água. Então, eu acho que nessa linha de uma mão lava a outra, pode sim gerar ali algum tipo de aliança mais duradoura, algum tipo de ganho incremental ali, de longo prazo para o governo em termos de bom trânsito na Câmara. Agora esse projeto vai ter vários pais, né, Vera? Filho bonito todo mundo quer, né? Todo mundo vai dizer que tem só digital. O Lira vai dizer que foi ele que foi o relator, o Hugo Motta vai dizer que ele era o presidente da Câmara, o governo também vai querer capitalizar. Filho bonito todo mundo quer. É isso aí, é uma paternidade coletiva. E o governo está dizendo que está tudo bem. Eu achei isso inteligente também. Se você olha as entrevistas do Haddad, do Lula, é tudo naquela linha. Foi um gol do Congresso, um golaço do Congresso, da Câmara e tal. Não estão nem querendo muito a paternidade para eles, porque isso vai vir lá na frente. Na campanha, o seu Sidônio vai tratar de bater todos os bumbos e caixas e outros instrumentos de percussão
de que foi o Lula que fez isso. Mas, por hora, deixa para o Lira, deixa para o Mota, deixa todo mundo pegar o bebê no colo, dizer que é lindo e que tá tudo certo. É isso, é o jogo político. Ô Vera, vamos falar de um outro assunto. Enfim, a proposta também deve começar a tramitar no Congresso, que é aquela proposta de emenda constitucional da reforma administrativa, né? O deputado Pedro Paulo, que é o relator, finalizou esse texto. A Karen Lemos tem os detalhes pra gente em São Paulo. E Karen, boa noite. Boa noite, Carol, Débora, Vera e também aos ouvintes. Pois é, o deputado Pedro Paulo, que é o relator, finalizou essa versão da PEC, proposta de emenda à Constituição, que deve ser protocolada ainda hoje na Câmara dos Deputados. E esse texto tem medidas, traz medidas como, por exemplo, uma tabela única de remuneração para todos os entes federais. Aí, o que seria isso, né? Explicando aqui. O piso será o salário mínimo e o teto vai corresponder ao limite constitucional. No âmbito federal, por exemplo, esse limite é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que atualmente é de R$ 46.300. Há também uma proposta de escadinha, uma espécie de escadinha para prefeitos que ficam atrelados ao salário de governador e variam de acordo com o tamanho da cidade. Então, por exemplo, assim, estabelece tetos menores para municípios de pequeno porte. Outro ponto é a criação de metas obrigatórias de desempenho para servidores, que vão passar a ser submetidos a avaliações periódicas, né, a depender da tramitação dessa PEC, claro. E os que forem bem avaliados vão receber bônus de resultados. Só que esses bônus não podem ultrapassar o equivalente a 2 remunerações extras por ano. E pode chegar aí a 4 no caso de ocupantes de cargos de comissão e também aqueles de confiança, né? Cargos de confiança. O texto prevê também o fim de privilégios, como férias acima de 30 dias e licença prêmio, além de limitar em 10% os auxílios de alimentação, saúde e transporte, que a gente chama aqui de penduricalhos, né, na linguagem formal, para quem recebe acima de 90% do teto constitucional. Além disso, a proposta traz uma revisão anual dos gastos do executivo, que pode ajudar muito aí, né, no orçamento, quando votarem o orçamento do governo, e o fim da aposentadoria compulsória para juízes. O próximo passo dessa PEC é coletar assinaturas para dar entrada na matéria. O Pedro Paulo já está fazendo isso, já está buscando essas 171 assinaturas necessárias, e a previsão é que a reforma vá a plenário no mês de novembro. Carol? Obrigada, Karen. A gente vai conversar logo mais com o deputado Pedro Paulo. Mas você acha, Vera, que tem clima para tramitar esse projeto? Já estamos aqui em outubro, num ano turbulento, né, no Congresso Nacional. É um projeto importante, mas que enfrenta resistências, né? Mexe com interesses de diferentes categorias, né? Tem muita resistência do próprio Executivo. Não é uma das prioridades, né, do Executivo. Tanto que se falou muito nisso no governo Bolsonaro, mas depois, com a troca da guarda, o Lula nunca colocou entre as prioridades. E sempre apareceu a reforma administrativa no noticiário, no cenário, no contexto de que o governo pedia mais dinheiro, mudava o arcabouço, fazia ali, vamos arrecadar mais, né? Mudanças ali de taxar aqui e ali, arrecadar mais, e o Congresso sempre dizendo, não, a gente tem que atacar o gasto, e uma das maneiras de atacar o gasto é fazendo reforma administrativa. E aí, a resposta que vem de lá é, querem fazer reforma administrativa, mas não querem cortar emenda, não querem cortar, por exemplo, fundão eleitoral, e etc. Então, tem uma corda esticada aí entre os poderes, quando você olha para o lado do gasto e tenta achar quem é o principal culpado. Essa questão dos supersalários, o governo gostaria de atacar, sim, mas não quer atacar outras áreas da reforma administrativa, como a ideia de você acabar, por exemplo, com a estabilidade de servidor, que eu nem sei como o deputado vai colocar especificamente, porque esse é um campo minadíssimo com todos os sindicatos e todas as federações de trabalho. O governo não gostaria de entrar muito nessa discussão de avaliação de desempenho, meritocracia, etc. Não é uma pauta que é muito popular junto ao PT e aos partidos da esquerda. Então, não é um projeto tão consensual, mas
é uma coisa que o próprio Hugo Motta, desde a campanha dele lá para a presidência da Câmara, colocou como uma das bandeiras dele, para ser uma iniciativa do parlamento, não uma coisa que o parlamento vota quando provocado pelo executivo. Então, é uma bandeira dele. Ele comissionou o deputado Pedro Paulo, que é um dos que mais entendem do tema dentro do Congresso. Ele também é um dos especialistas em temas tributários. Então, toda essa parte aí fiscal, do gasto e tal, é uma parte que ele domina e é sempre chamado a relatar os projetos. Então, eu acredito que dentro desta ideia do Hugo Motta de virar a página dos problemas e das pautas ruins, ele vai abraçar essa ideia da reforma administrativa. Se vai encontrar acolhida lá no judiciário, que tem um grande problema com essa coisa dos penduricalhos, dos supersalários, etc. E lá do outro lado, no Palácio do Planalto, onde a gente sabe que o governo também não acha que essa é a solução dos problemas, aí eu já não sei. Mas o presidente da Câmara vai tocar, vai pôr para votar, eu acredito. A gente vai poder tirar toda a teima logo depois do intervalo e do Repórter CBN, porque o deputado Pedro Paulo vai ter a gentileza de conversar com a gente sobre isso, né, meninas? Pois é, a PEC tem 520 páginas. Na verdade, a reforma administrativa vai contar com 3 processos. Uma PEC, um projeto de lei e um projeto de lei complementar. Eu estou tentando ler aqui, não vou conseguir ler, obviamente, as 520 páginas, mas em diversas entrevistas, o deputado Pedro Paulo disse que não iria mexer com a estabilidade do funcionalismo público e que a progressão de carreiras estaria ligada à avaliação de desempenho. Eu queria convidar você, que é servidor, tem dúvidas sobre o tema, quiser mandar a pergunta aqui pra gente, pode mandar pro nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981, para que a gente possa tirar essas dúvidas, então, com o deputado Pedro Paulo. A gente faz agora, então, um intervalo. Na sequência tem Repórter CBN e logo depois Viva Voz de volta com uma entrevista com o deputado Pedro Paulo sobre a reforma administrativa. São 6h32. O Viva Voz está de volta, como a gente anunciou antes do intervalo, recebendo o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, que está entregando a proposta de reforma tributária reforma administrativa que vai começar a ser discutida. É tanta reforma que a gente se confunde. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Vera. Sempre um privilégio poder falar na CBN, em especial no ponto final. Deputado, a gente estava aqui discutindo um pouquinho com a reportagem antes, né, dando ali os principais pontos de uma matéria que tende a ser complexa, bem caudalosa, pelo que a gente entendeu. O senhor está terminando aí uma PEC, um projeto de lei complementar. Queria que o senhor dissesse qual é o eixo central da sua proposta e qual é a sua expectativa quanto à possibilidade dela tramitar rapidamente e ser aprovada nas duas casas. Bom, Vera, o eixo principal dela é construir um marco legal para que nós possamos ter na administração pública um Estado mais eficiente, um Estado que olhe para resultados, um Estado que entregue mais rápido e com maior qualidade resultado para as pessoas, né, que são os nossos principais clientes. Para isso, ela traz um pouco a cultura da meritocracia na administração pública, foca em planejamento, indicadores para as políticas públicas, metas. Ela fala muito disso num eixo que eu considero fundamental, que é o eixo de governança, estratégia. Por exemplo, exigir que todos aqueles prefeitos, governadores e o próprio presidente que entregam seus programas de governo quando lançam suas candidaturas, quando registram suas candidaturas, também entreguem um programa de governo assim que assumem o mandato dos primeiros 180 dias. Então tem muitas medidas, por exemplo, a tabela única do serviço público, que é ter uma tabela onde todas as categorias estejam ali nos níveis determinados. Isso vai dar transparência no serviço público. Tem medidas, por exemplo, para organizar e disciplinar teletrabalho. A gente também está olhando
por uma parte importante é que algumas carreiras detêm algum tipo de privilégio, algum tipo de extrateto, né? Extrateto, férias de 60 dias, e que a gente ali está colocando ajustes para essas categorias. Então tem vários temas, não é um conjunto pequeno de propostas, nós estamos falando de uma reforma, né? A encomenda foi uma reforma administrativa, atualizar um pouco a administração pública. Então ela tem um conjunto de 70 propostas, ela, como você bem disse, o termo é caudalosa, ela tem ali muitas áreas de ação. Ontem nós apresentamos, e hoje, o conjunto das 3 propostas, a PEC, o PLP e o PL, né? Agora nós passamos a uma etapa onde a discussão que já vinha sendo feita dos temas, dos pontos, agora passa a ser também a discussão de texto, né? Da vírgula do texto, né? Então, ela entra numa outra etapa, né? E que vai, por exemplo, mobilizar muitas daquelas categorias que enxergam na reforma algum tipo de prejuízo, outras que vão enxergar ganhos. Então isso acontece em todas as reformas. Deputado, as reformas bem-sucedidas, como do Reino Unido, Canadá, Singapura, elas foram bastante calcadas na meritocracia, o senhor citou isso. A estabilidade no serviço público, ela vai continuar para todas as carreiras, porque a gente entende que para algumas delas, as carreiras de Estado, a estabilidade é essencial. Como é que vai ser feita essa avaliação de desempenho? E o que vai acontecer com o servidor que, por exemplo, não foi bem avaliado? Eu estou falando com a Débora, é isso? Isso, exato. Débora, vamos lá. A estabilidade, ela está prevista na Constituição, inclusive a perda da estabilidade também está prevista na Constituição. E tem 3 pontos que se prevê o fim da estabilidade. O processo administrativo e disciplinar concluso, né? Uma sentença transitada e julgada e uma baixa avaliação de desempenho, né? Então, assim... Mas na prática isso não acontece no serviço público, né? As pessoas serem desligadas por desempenho. Sim, mas isso é uma decisão dos gestores, né? Mas o que a reforma vai trazer são diretrizes para avaliação de desempenho, né? Por exemplo, as progressões de carreiras passarão a ser por avaliação de desempenho. Então a gente não está dizendo o seguinte, que baixa avaliação de desempenho vai tirar a estabilidade do servidor, tá? Mas o que a reforma traz, por exemplo, é um conjunto de incentivos e um conjunto também de indicadores para que você possa distinguir aquele servidor que se esforça mais, que entrega mais, que se dedica mais, que consegue produzir mais resultado daquele que está acomodado ou daquele que está ali enrolando. Então, a reforma traz, a meritocracia traz isso. Quando a gente fala, por exemplo, de bônus de resultado para aqueles servidores que se destacam, eu não estou dizendo em prêmios, bônus para todos igualmente, eu estou falando para aqueles que tem ali, que vai ter um modelo ali de atingimento de meta, e aquele que se diferenciou vai receber mais do que outro, até isso distribuído em uma folha a mais de salário. Então tem todo um modelo que está sendo trazido de meritocracia, exemplo desses países que fizeram avançar a sua administração pública, ela pudesse entregar mais rápido, né, e com maior qualidade a partir desse conceito também. Ele não é o único, mas ele passa a incorporar, uma vez a reforma aprovada, a meritocracia na administração pública. Isso não é nada novo, não. Tem muitas, Débora, tem muitas administrações que já fazem isso, tá? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio faz isso, Salvador faz isso, Rio Grande do Sul faz isso, Mato Grosso do Sul, São Paulo tem algumas áreas que tem esse modelo de meritocracia muito bem implementado e que funcionam muito, e a gente olhou para todos esses modelos de sucesso. Deputado, agora, Carol, falando boa noite para o senhor, queria saber como é que está esse processo aí de coleta de assinaturas e se o senhor acredita que vai ter clima para a votação desse projeto que é tão complexo ainda nesse ano. A gente já está aí no começo de outubro, foi um ano bastante conturbado no Congresso Nacional, né? Qual é essa expectativa? Principalmente nesse segundo semestre e ainda mais nas últimas semanas, Carol, isso é fato. Pois né? Então, assim, não é... eu diria que tem a Câmara está sensível
né? Depois da PEC das prerrogativas e agora com essa, você vê o resultado de ontem, né? A expectativa de construir uma agenda boa, agenda popular, entendeu? Então, assim, a gente não pode estar cego a perceber isso. Agora o trabalho meu, o trabalho do presidente Mota, o trabalho dos componentes do grupo de trabalho, a gente explicar o texto, começar a fazer esse trabalho de novo, porque isso já foi feito numa primeira etapa. Eu apresentei esse texto para quase todas as bancadas. A gente voltar com os textos agora, explicar. É muito importante, por exemplo, entrevistas como essa, para que as pessoas tenham conhecimento do texto, para que muitos setores ali que estão dentro da reforma testifiquem, por exemplo, que aqueles que acham que vão ser prejudicados e que há uma maldade, né, na reforma em prejudicar determinadas categorias, o que não há. Então, assim, há alguns ajustes que a gente entende que já são consensos e que a gente está trazendo. Então, assim, mas sem dúvida nenhuma, agora a gente tem uma etapa de coleta de assinaturas, porque a PEC precisa ter 1/3 dos parlamentares dando o apoiamento para que ela possa ser protocolada. Tá? A partir daí, a gente vai ter as estratégias, os caminhos regimentais para fazer a PEC avançar até ela chegar no plenário. Tá? Esse foi o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, que vai relatar a reforma administrativa. É uma batalha que começa agora, deverá ser longa. A gente sabe que essas reformas, elas passam pelas duas casas, elas recebem muitas contribuições, tem que haver aí um entendimento entre os poderes e a gente vai acompanhar tudo aqui. Já fica o convite para o deputado voltar nas outras etapas da tramitação do projeto. Muito obrigada, deputado. Vera, Débora e Carol, mais uma vez, muito obrigado. É um privilégio poder dividir com vocês esse tema tão importante para o Brasil e para todos os que estão nos ouvindo. Obrigado. Importante que o senhor volte, deputado, porque muitos ouvintes mandaram perguntas muito específicas, relativas a carreiras específicas. Aí fica difícil para a gente trazer no momento em que a discussão ainda começou e que a gente não conseguiu ler ainda as mais de 500 páginas da PEC. Então, importante ter o senhor aqui em mais algum momento para a gente conseguir detalhar melhor esses pontos. Então, peço desculpa aos ouvintes que mandaram essas perguntas muito específicas, mas vou tentar encaminhar também para a assessoria do deputado. Até mais, boa noite. Importante, tem um site da Câmara que tem todo esse material, tem as 3 propostas legislativas e tem um fichário muito completo que tem todas as explicações de cada uma das 70 propostas. É muito importante essa divulgação para que a gente possa olhar ali o conteúdo, como se baseou essa proposta, para que a gente faça essa discussão também olhando... Deputado, perdemos o contato, será? Parece que caiu a conexão dele, mas só trazendo aqui, se você clicar em infográficos.câmara.leg.br/reforma administrativa, tem esse site que o deputado estava falando. Ele está de volta aqui, vai poder se despedir. Já retomamos o contato, deputado, pode falar. Não, obrigado. Vocês já divulgaram o site e ali tem todas essas informações, tem esse conjunto de detalhamento de cada uma das 70 propostas. É isso. Então tá bom, muito obrigada, até a próxima. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos já com Viva Voz. Viva Voz de volta, Samantha Klein também de volta com mais informações sobre a situação de Carla Zambelli. Oi, Samantha. Oi, Débora. A licença de 127 dias do mandato de Carla Zambelli termina hoje, enquanto está tramitando na CCJ da Câmara um processo de cassação do mandato dela. A parlamentar, lembrando, saiu do Brasil depois de ser condenada a 10 anos de prisão em maio pelo STF e pediu afastamento de 120 dias e outros 7 dias para tratamento de saúde. Lembrando que depois de ser incluída na lista da Interpol, Carla foi presa em julho
e ela está aguardando a deliberação das autoridades sobre a extradição. Quanto a esse processo, esse caso de extradição, o advogado Fábio Pagnosi disse agora à tarde que acha muito difícil que ele não seja completo e que isso pode acontecer nos próximos dias. Ele também afirmou que vai pedir ao presidente Hugo Motta que Carla assuma o mandato de forma remota. E a intenção dele é utilizar a estrutura de gabinete. Neste momento está o deputado Coronel Tadeu, que é um suplente, e aí ela teria, segundo ele, possibilidade de assumir esse mandato remoto enquanto ele não pede uma nova licença de saúde. Tem acesso ao telefone, mas e-mails ela tem acesso. Então a gente vai precisar estudar essa questão do regimento interno, porque é uma questão muito nova, né? Mas teoricamente ela teria como, porque ela tem ali o chefe de gabinete, ela tem assessores, ela pode indicar alguém para ficar no lugar dela. É isso que a gente está estudando. Vamos ver o que o Hugo Motta vai liberar. No entanto, me disseram em off que essa possibilidade é praticamente zero e o mais provável é que Carla reassuma o mandato e passe a levar faltas, assim como vem ocorrendo, por exemplo, com o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Já o relator do processo de cassação de Carla Zambelli, o deputado Diego Garcia, ainda não apresentou parecer para o caso depois de ouvir as testemunhas arroladas pela defesa. Ela também prestou depoimento por videoconferência na semana passada e Diego Garcia pediu ainda ao presidente do colegiado, Paulo Aze, que o Supremo derrube o sigilo do processo antes de encerrar as diligências e apresentar o relatório para o caso dela. Por outro lado, com o fim da licença de Zambelli, passam a contar essas faltas e sempre lembrando que, conforme o regimento da Câmara, há previsão de perda de mandato caso essas ausências injustificadas ultrapassem mais de 1/3 das sessões em um ano. Essa contagem deve ocorrer somente por volta de abril do ano que vem. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Bem, Samantha já apurou que não deve acontecer essa possibilidade dela reassumir o cargo estando presa, até porque seria um tapa na cara da sociedade, né? E do bom senso, né? Eu estava aqui ouvindo a Samantha, eu mandei aqui no nosso grupo, gente, é isso mesmo que eu estou entendendo, né? Estão cogitando a possibilidade de uma pessoa assumir um mandato presa a partir da Itália, não é possível, né? Já tem um deputado que está lá conspirando contra o Brasil, nos Estados Unidos, mas por enquanto não está preso ainda, embora o Supremo esteja começando a fazer tratativas de cooperação aí internacional, tentativas de pelo menos citá-lo, etc. Não tem o menor propósito, não tem o menor cabimento que a Câmara deveria fazer, né? Se está querendo realmente limpar a sua barra e tal com a sociedade, tratar de todas essas questões envolvendo parlamentares, não são poucas, que estão pendentes ali de decisão, seja da mesa, seja do Conselho de Ética, para que a casa possa se dedicar à reforma administrativa, que a gente acabou de tratar, a esses temas de segurança, que eles tiraram ali um pacote de vários lugares para tentar dar prioridade a esse tema. Então, o que se espera da Câmara dos Deputados é isso, não que fique encontrando mecanismos regimentais para alguém assumir o mandato a partir da prisão na Itália, porque isso não tem propósito algum, né? E a Câmara compra um desgaste, né, Vera, simplesmente por corporativismo e espírito de corpo, porque já era para a Zambelli, está sem mandato. Ela foi condenada em última instância pelo Supremo Tribunal Federal. A Constituição é clara, quando tem uma condenação criminal, o parlamentar perde o mandato. Mas a Câmara, por espírito de corpo, vai empurrando ali com a barriga e temos essa situação de uma deputada, né, porque ela ainda é deputada, não perdeu o mandato, condenada pelo Supremo, presa na Itália. Aí, claro, o advogado, qual é o papel dele como advogado? Dizer que ela quer reassumir, né? Ela tem WhatsApp, tem e-mail, tem ali acesso à internet, por que não? Não é mesmo? Por que não, né? Nessa situação lisérgica, a parlamentar achar que pode assumir o mandato? Faz o menor sentido, né? Mas em algum momento, imagino como está acontecendo no caso do Eduardo, o Hugo Motta vai começar a ser pressionado em relação a isso, né? Vai ter que dar uma resposta em relação à perda do mandato. Em vez de ficar só contabilizando falta, que é o que eles vão fazer e tal, teriam que decidir, gente. Pega e decide, né? Não deixa, a gente vai caçar por falta lá na frente. Tem uma decisão a ser tomada. A partir disso que a Carol falou.
que é uma decisão judicial. Eu acho que no caso do Eduardo, ainda, enquanto não correu o prazo, né? O Eduardo ainda está no prazo. Quando acabar o prazo é outra discussão. Enquanto não correu o prazo, acho que aí ainda, de fato, cabe ali um debate. No caso da Carla Zambelli, gente, está na Constituição. Assim, não há o que argumentar. Só que a Câmara não quer se debruçar sobre o caso concreto de que ela está condenada pelo Supremo. E aí fica essa situação vergonhosa, né? Vergonhosa. Pois é. Vamos falar de shutdown nos Estados Unidos, gente, porque a nossa situação aqui tá animada no Congresso Nacional, mas acho que os Estados Unidos está pior, né? Essa queda de braço entre o Donald Trump e o Partido Democrata. E aí, tudo para, tem servidor sem receber salário. Conta pra gente, Karen Lemos, como é que tá esse embate por lá? Oi, boa tarde. Bom, o que temos de novidade, né, são informações aí de jornais americanos que a Casa Branca já teria compilado uma lista de agências que devem ser afetadas com demissões em massa de funcionários federais. E é algo que pode acontecer já nessa sexta-feira, de acordo aí com fontes de jornais americanos. Os Estados Unidos enfrentam o segundo dia de paralisação da máquina pública e, por enquanto, sem perspectiva de um acordo. O presidente Donald Trump congelou 26 bilhões de dólares para estados governados por democratas, cumprindo essa ameaça que ele tem feito, né, desde que houve o apagão, para atingir esses objetivos políticos. Entre esse congelamento, está incluso aí 18 bilhões de dólares para projetos de trânsito em Nova York, que é um estado tradicionalmente governado por democratas, e 8 bilhões de dólares para projetos de energia verde em 16 estados administrados por opositores de Donald Trump. Essa paralisação é muito provável que se estenda até a próxima semana, porque os democratas do Senado devem bloquear esse projeto de lei de financiamento federal, apoiado pelo Partido Republicano, na sexta-feira. Está previsto uma nova votação na sexta. E o Senado não deve se reunir neste final de semana, então vamos aguardar a segunda para ver o que acontece. Mais cedo, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse para repórteres que o número de funcionários federais que podem ser demitidos pode chegar aos milhares. E o presidente Donald Trump, hoje ele só se manifestou por redes sociais, né, e disse o seguinte, que ele tem a pretensão de eliminar agências federais que, segundo ele, são aparelhadas pelo Partido Democrata, e falou que isso é uma oportunidade sem precedentes que os democratas deram para ele para fazer esses cortes. Então, esse impasse envolve o orçamento federal e afeta centenas de milhares de servidores e também de serviços públicos. Carol. Obrigada, Karen. Não sei quantas vezes mais a gente vai repetir a palavra imprevisível, né, nesse governo Donald Trump. Exato. Só essa semana já teve aquela reunião com militares, que foi bastante exótica, para dizer o mínimo. Tem esse shutdown para se lidar com todas as suas consequências. E ainda a questão da tentativa de tratado de paz para Israel e Gaza. Tem muitas frentes. Não dá para imaginar que uma administração se dedique com seriedade a todas essas frentes muito diversas e que não esteja fazendo só pirotecnia todos os dias, querendo criar um ambiente de conflagração permanente em todas as instituições do país, que é o que o Donald Trump está fazendo. Então, isso está resultando numa queda maciça de popularidade do presidente. Ele está colhendo índices de impopularidade inéditos. E então a gente vai ter que ver para onde vai caminhar isso tudo. Estamos com impasses institucionais em muitas frentes, com o Congresso, até com a Suprema Corte, onde ele tem uma maioria folgada. Houve uma decisão contrária essa semana, porque eles mandaram a permanência da diretora do Banco Central, que ele tentou demitir, do Federal Reserve. Então, o presidente que compra brigas em todas as áreas, que ameaça, né, faz ameaças de cunho autoritário todos os dias, que essas que a Karen leu aqui pra gente são todas muito graves, né? Você está ameaçando os seus adversários, você está dizendo que você vai jogar o peso do Estado para prejudicar estados governados por adversários e para fechar agências que ele entende que são aparelhadas pelo Partido Democrata. Então, tudo muito grave, tudo muito ali barulhento, estapafúrdio, e o país é que sofre com isso, né? Muito bem, Vera, mais uma vez, obrigada. Amanhã, sexta-feira, tem resumo da semana. Resumo da ópera. Até amanhã, gente. Um ótimo jornal para vocês. Beijo, até. Beijo.